Bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu vim aqui nesse fundo, ó, que é a minha cortina, porque eu achei que ela combinou com o livro, não ficou um tom sobre tom, ficou lindo. Bem-vindos! Se você não me conhece, eu sou Thalita Costa, se você já me conhece, eu também sou Thalita. Mas, bem-vindos a mais um vlog de leitura, a mais um diário de leitura, segunda parte da nossa leitura deste monstro maravilhoso aqui, Os Miseráveis, porque eu cheguei à segunda parte do livro, que se chama Cosette. Ontem eu comecei a ler um pouquinho, tava falando bastante sobre a Revolução Francesa, porque é mais ou menos na época que se passa, e falando bastante da Batalha de Waterloo. Então eu acho que essa parte inicial da segunda parte vai falar bastante de guerra e tudo mais. Não é a coisa mais legal de ler, me deixa um pouco entediada às vezes, mas estou aqui tentando, estou lendo. E vamos, então, fiquem aí com o vlog, né? Porque tem bastante coisa pra ler, talvez eu tenha bastante coisa pra falar, talvez eu não tenha tanta coisa pra falar assim, mas a gente vai ver. Tô feliz que você tá aqui. Aproveita e já deixa o seu joia pra mim, fazendo favor. Deixa seu comentário aqui pra mim também. Se inscreve no meu canal se você não é inscrito, por favor. Venha fazer parte aqui dessa comunidadezinha bem legal que a gente tá criando. E é isso, cara, eu gosto muito de ter vocês aqui, gosto muito de conversar sobre livros, eu espero que você goste também e me aguente. Ai, vamos que a gente tem muita coisa pra ler hoje. Minha mão tá cansada. Vim que não leu nada hoje, eu mesma. Mas tudo bem, porque eu tinha um monte de trabalho pra entregar da faculdade, final de semestre tá me corroendo viva. Porém, eu vou ler somente à noite porque eu vim malhar um pouquinho, então esse é o seu lembrete. Se você não bebeu água hoje, beba. E faça exercício porque é muito bom pra você. E depois leia livros. Beba água, faça exercício e leia livros. Mas hoje à noite eu tenho uma aula ainda pra assistir e aí eu vou tentar ler um pouquinho porque é um livro muito grande, né? Eu não quero ficar 15 dias lendo ele. Inclusive, eu não tô conseguindo ler muita coisa além dele, já que, como eu disse, estou em final de semestre. Então, estou muito ocupada esses tempos. Basicamente, eu tô lendo ele e tô lendo aquele romancinho Teto pra Dois. É o que eu tô lendo. Mas tô lendo Teto pra Dois só de noitezinha, quando eu deito no Kindle. E tô lendo praticamente só Os Miseráveis, então eu gostaria muito de adiantar bastante a leitura dele. Eu sei que hoje não vai dar muito, mas eu gostaria de adiantar a leitura dele pra eu não ficar só 15 dias em um livro só, porque isso me dá agonia. Apesar de eu estar amando esse livro, me dá muita agonia ficar presa em um livro só, entendeu? Mas é isso. Vamos malhar. Beijo. Até daqui a pouco. Temos para nossas considerações, hoje eu só consegui ler um pouco à noite, porque, né, tive aula, mas tudo bem, acontece. Eu tava lendo até agora são exatamente 10h18 da noite e eu terminei de ler agorinha porque já estou meio cansada, mas estou na segunda parte. Olha como ele tá ficando tão lindo, cheio de marcações. Teve bastante coisa sobre a guerra, sobre Napoleão, sobre as coisas francesas. Apesar de eu gostar de coisas meio históricas, foi um pouco entediante em alguns momentos, mas eu entendi porque que era importante um pouco pra história, pra contextualização, enfim. Mas aconteceu uma coisa, né? No último vlog, o Jean Valjean foi pego novamente, ele foi preso novamente e tudo mais. Aí acontece que ele foi ajudar a salvar o marinheiro em uma situação lá, e ele caiu no mar e todo mundo pensa que ele tá morto, mas obviamente que ele não está morto. E ele conseguiu finalmente e cumprir a promessa que ele tinha feito pra Fantine, né, no leito de morte dela. Que no caso é pegar, buscar a Cosette, tirar ela da casa dos Thénardiers e cuidar dela. Enquanto entre Jean Valjean e a Cosette é a coisa mais linda, mais pura e mais maravilhosa, e o jeito que é escrito é muito maravilhoso. Eu achei tão lindo. Basicamente a Cosette, como eu falei pra vocês, ela era quase uma Cinderela, né, porque ela vivia como criada da família, criada das filhas da família dos Thénardiers, e ela sofria demais, tadinha. Ela apanhava, passava frio, quase não tinha roupa pra vestir, quase não tinha o que comer, estava muito magra, apanhava muito e tudo mais. Acontece que um dia, né, acabou a água, tipo, tarde da noite, e eles fizeram ela ir buscar água num poço que tinha, que era bem distante, assim, demorava uns 30 minutos pra ela poder chegar lá. Fora que o balde era enorme, era quase o tamanho dela, então ela não conseguia nem carregar o balde direito. E ela tá nesse caminho quando o Jean Valjean encontra com ela, porque no caso ele foi pra essa cidade onde ela tava com o propósito de encontrá-la, mas ele encontrou ela no caminho. E olha que coisa mais linda a descrição do momento em que ele chega e pega o balde pra ajudar ela a carregar. Vou ler pra vocês. Tá escrito assim: há instintos para todos os encontros da vida. A menina não teve medo.
Tipo, ela não sentiu medo dele, sabe? E foi o instinto que ela teve de que aquele homem era bom e que ele ia ser bom pra ela. E aí acontece algumas situações, porque ele vai pra estalejaria, como é que é o nome? Tipo um hotel, né? Que os Thenardier são meio que donos de um hotel. Ele vai pra lá junto com a Cosette e ele dá dinheiro pra ela, fala pra ela brincar, compra uma boneca pra ela, enfim. A família tá ficando meio assim, porque não sabe se ele é pobre, se ele é rico e tudo mais. E por fim, ele pega a menina Cosette pra ele, paga uma quantia pro Thenardier e leva a Cosette embora. E a coisa mais linda, no momento que é descrito a relação que Jean Valjean tá construindo junto com a Cosette. Eu vou ler umas partes pra vocês porque é simplesmente poético. Primeiro, olha essa parte aqui dela viajando com ele ainda. Nunca ninguém a ensinara a voltar-se para a providência e a orar. No entanto, ela sentia em si algo que se assemelhava à esperança e à alegria e que se dirigia para o céu. Ai, gente. Olha que forte quando Jean Valjean começa a sentir algo diferente, assim. Quando viu Cosette, quando a tomou, levou e libertou, sentiu suas entranhas revolvendo-se. Tudo que havia de paixão e afeto dentro dele despertou e se precipitou sobre aquela criança. Aproximava-se da cama em que ela dormia e tremia de alegria. Experimentava espasmos dolorosos como uma mãe, mas não sabia o que era, pois há uma coisa bem obscura e bem interna este grande e estranho movimento de um coração que se põe a amar. É interessante que eles fazem uma comparação de dois momentos na vida do Jean Valjean. Por exemplo, quando ele teve aquele contato, aquele encontro tão forte com o padre e agora com a Cosette. E fala, tipo, o bispo fizera levantar em seu horizonte a aurora da virtude. Cosette fazia levantar-se a aurora do amor. Ele estava experimentando o amor pela primeira vez, porque ele nunca teve uma experiência como essa, sabe? Ele mal se lembrava, tipo, dos sobrinhos dele, da irmã dele, e ele passou muito tempo nas galés, que é o local onde ele foi preso. Passou muito tempo lá, então ele não experimentava amor. Então é tão lindo ver a construção do amor dele para com a Cosette como se fosse uma filha e da Cosette para com ele como um pai. Inclusive, ela chama ele de pai diversas vezes. E olha que lindo. Quando ele fala da Cosette que sofreu tanto na vida dela, ela só conheceu o sofrimento. Desde os 3 aninhos de idade, ela só conheceu o sofrimento. Atualmente, aqui nessa parte da história, ela tá com 8 anos. E ele fala bem assim, não era sua culpa, não lhe faltava a faculdade de amar, mas infelizmente a possibilidade. Assim, desde o primeiro dia, tudo que nela sentia e sonhava começou a amar aquele homem. Ela sentiu o que nunca havia sentido, uma sensação de desabrochar. Aí embaixo fala assim, quando essas duas almas se avistaram, reconheceram-se como necessárias uma à outra e abraçaram-se estreitamente. Porque ele começa a descrever como é que tá sendo esse processo, essa construção dessa relação. E aí mais pra frente também eu li que eles se estabeleceram numa casa, só que também quem apareceu nessa casa, Jean Valjean acha que é o Javert. Então eu não sei o que vai acontecer, se ele vai descobrir que o Jean Valjean não tá morto, o que vai acontecer, meio que ele tá vivendo como fugitivo ainda assim, sabe? Então essa parte ainda é muito triste em relação a isso. Mas essas minhas impressões pro dia de hoje, e amanhã tem mais leituras e mais comentários, se tudo der certo. Oi, tudo bem? Boa noite. Eu só consigo ler à noite praticamente, né? Porque durante o dia eu fico por conta das minhas aulas da faculdade e ir pra academia e tudo mais, mas eu estou gostando muito dessa experiência. Eu acabei de chegar na página 616, ou seja, eu terminei a segunda parte, eu nem acredito. Eu vou iniciar a terceira parte, que se chama Marius, e eu tô simplesmente apaixonada pela escrita do Victor Hugo. Eu acho que pra época deve ter sido uma escrita muito diferente, muito moderna, sabe? Porque a maneira como ele escreve é muito atual. Eu imagino que, como o livro é muito antigo, deve ter sido algo muito diferente, que as pessoas não estavam muito acostumadas. Uma das coisas que eu tô gostando muito que o Victor Hugo faz é que ele quebra a quarta parede pra falar diretamente com o leitor, sabe? Ele tem um momento que ele se dirige diretamente a nós, quebrando a quarta parede assim mesmo e falando, olha, às vezes ele fala, eu vou pedir licença para você, leitor, para eu poder descrever como é que era o bairro, não sei o quê. Então, assim, é muito interessante, eu acho que prende a leitura de uma maneira muito linda e muita coisa aconteceu. Alguns pontos que eu queria conversar com vocês. Eu não quero entrar tanto na história para não falar tanto, mas tem umas partes que são simplesmente divinas. Muita coisa aconteceu. O Jean Valjean, ele tá fugindo com a Cosette porque o Javert tá na cola dele de novo. E tem bastante coisa acontecendo até que ele conseguiu abrigo num local, assim, long story short, né, resumindo toda a história,
ele tá agora em um convento. Ele quase morreu, cara, foi enterrado. Ai, gente, eu dei risada já fiquei preocupada. Já tanta coisa tá acontecendo, eu não sei nem por onde explicar. Mas, enfim, ele está em um convento agora com a Cosette tá crescendo, tá recebendo educação. E ele tá lá disfarçado como se fosse irmão de um cara que trabalha como jardineiro nesse convento. Então, enfim, muito legal. Mas eu queria muito ler uma parte pra vocês. Eu fiz trocentas marcações, porque, né, essa parte aqui todinha tá tudo marcado. Porque, meu Deus, que perfeito. Olha, Vitor Hugo, cara, que dá vontade de parar e só bater palma, porque eu fico extremamente emocionada. Ele tá falando sobre a questão da oração e tal, e aí ele escreve assim: se os dois infinitos são inteligentes, cada um deles tem um princípio de vontade, e há um eu no infinito de cima, do mesmo modo que há um eu no infinito de baixo, o eu de baixo é a alma, o eu de cima é Deus. Colocar o infinito de baixo em contato com o infinito de cima por meio do pensamento é o que se chama orar. Quanto ao modo de orar, todos são bons, contanto que sejam sinceros. Nossa, essas páginas aqui pra mim foram as minhas favoritas, meu Deus. Ele começa a falar aqui da fé e da lei. Censuramos a igreja quando está saturada de intrigas, desprezamos o espiritual áspero para com o temporal, mas em qualquer condição respeitamos o homem que pensa. Saudamos quem se ajoelha. Ter uma fé, isso é necessário para o homem. Infeliz de quem não crê em nada. Agora ainda quero ler mais um pouquinho antes de eu dormir e eu já vou iniciar a terceira parte. Mários, eu tô amando, eu tô muito feliz pela oportunidade que eu tô tendo de ler este livro. E eu tô na página 616, ou seja, faltam aí algumas páginas para eu chegar na metade do livro, né? São 10 para 11 da noite e eu ainda tô aqui. Eu só voltei porque eu queria falar que tem umas coisas, né, que eu achei bem assim, meu, por que tá me contando isso? Que é desnecessário. Mas que aqui na frente conectou, entendeu? Fez sentido. Falei, ah, por isso que é importante. Esse livro tá utilizando todos os neurônios que não estão sendo utilizados para o final do meu semestre, estão sendo utilizados aqui nesse livro. Tá tenso, meu irmão, tá tenso. Oi, Thalita do Futuro aqui, só pra finalizar esse vlog, que eu acabei de reparar que eu não terminei ele. Mas é isso, eu espero que você tenha gostado e que você esteja gostando de acompanhar comigo essa aventura que tem sido ler esse livro maravilhoso. E o próximo vlog vai ser a última parte desse diário de leitura. Se você gostou, por favor, comenta aqui embaixo, deixa o seu like pra mim e se inscreve nesse canal se você não é inscrito. E eu vejo vocês no próximo vídeo, na próxima aventura. Tchau!